Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Contando Casos. Programa Contando Casos da Web TV Bom Jesus, aqui do Santuário de Bom Jesus da Lapa. Esse programa que vai ao ar todas as terças-feiras às 4 horas da tarde, patrocinado pela campanha dos Romeiros do Santuário. E se você por acaso ainda não faz parte dessa família Campanha dos Romeiros, entre em contato com as nossas atendentes e faça o seu cadastramento. Seja um colaborador, colaboradora do Santuário do Bom Jesus da Lapa. No programa Contando Casos de hoje, nós vamos conversar sobre a vida dos santos, todos os santos, e também a vida de santidade. Os santos são homens e mulheres que a igreja reconhece a vida de santidade. E a vida de santidade, todos nós somos chamados a ela. Para conversar a respeito disso, nós convidamos a irmã Lucilene. A irmã Lucilene, ela é irmã franciscana da Santíssima Trindade, mora aqui em Bom Jesus da Lapa e trabalha na paróquia, exercendo a função de assessora da catequese paroquial. É com ela que nós conversaremos essa tarde. Boa tarde, irmã. Boa tarde, Padre Roque. É um prazer estar aqui hoje no seu programa e falando um pouquinho desse tema tão necessário para a nossa vida cotidiana, que é o convite à santidade como nos faz Jesus Cristo. Então, quando você nos fala que santos são todos homens e mulheres, vale lembrar também que não são só os santos dos altares que nós devemos venerar. Entre nós também existem pessoas que vivem no dia a dia a santidade. Então, isso quebra um pouco essa ideia de que os santos só são aqueles que estão lá no céu, né? Junto dos anjos, junto de Deus. Santos também pode ser você, pode ser eu, né? Todos nós somos convidados a viver essa santidade no dia a dia. Pois é, você me fez lembrar o padre Antônio Vieira, um grande pregador do século XVI, que ele dizia que, na festa de todos os santos, ele dizia que os santos somos todos nós. Hoje nós celebramos os nossos avós, os nossos tios, os nossos parentes do passado. E um dia nós seremos celebrados, né, por aqueles que virão. Então, a questão de santidade. Mas antes de entrar propriamente no tema, irmã, você é de onde? Fala de sua formação religiosa. Eu sou natural de Maracás, Bahia. Minha cidade é conhecida como Cidade das Flores, porque exporta bastante flores. É uma cidade também muito fria, segunda cidade mais fria da Bahia. E a minha formação religiosa aconteceu no Sul. Então, em Santa Catarina, em Curitiba e também em algumas outras cidades também do mesmo estado. Nossa congregação é de origem polonesa, mas nós temos casa, a grande maioria das nossas casas é no sul, aqui na Bahia nós temos somente casa aqui em Bom Jesus da Lapa e exercemos a nossa missão pastoral aqui. Então, junto com a coordenação da pastoral litúrgica, também da paróquia, eu também exerço essa função lá e também a Escola Diocesana de Teologia, também ajudando aí as lideranças a formarem alguns líderes para trabalharem nas pastorais. Então, pela formação, você está ajudando o pessoal a buscar o caminho da santidade. Justamente. Não sei se eu sou a melhor indicada, mas com certeza é uma seta que sempre nos aponta, né, e nos orienta a caminhar cada dia junto com Jesus. Irmã, então agora a gente contando casos sobre a questão dos santos e das santas, né, de todos os santos. Desde quando a igreja celebra a festa de todos os santos? Antes de responder a sua pergunta, eu quero assim, lembrar um pouco da nossa história. Não sei se algumas pessoas recordam, mas sempre nas nossas casas tem as santas devoções, né, a todos os santos e santas de Deus. Então, na minha casa, na minha família, eu aprendi a conhecer Jesus através dos santos. Meu pai tem veneração e também ele faz, né, as suas honras, as suas orações a Santo Antônio e Santa Luzia. Então, convidava muitas pessoas a virem, né, às nossas casas, algumas senhoras, para rezar em latim. Então, as devoções começaram a se espalhar, né, em nossa família e até hoje, né, muitos anos atrás, ainda ele celebra e vive a sua fé também a partir dos santos. Então, respondendo a sua pergunta, né, os santos veio, né, sendo celebrado na igreja a partir do exemplo de vida que eles tiveram, que eles deram, e muitos, por vivenciarem esta fé tão radical, tão convicta, se tornaram mártires.
Então a igreja, não só a igreja, mas primeiro o povo reconheceu, né, essa santidade dessa pessoa que buscou vivenciar realmente a sua fé e aí começou a fazer as suas orações, né, as suas intercessões. Então, a partir daquele momento, a igreja começou a ver e a perceber a santidade desses homens e dessas mulheres e os tornaram santos. Então, no dia 13 de maio, o Papa vai decretar ali essa homenagem, essa celebração especial a todos os santos. E esse Papa foi o Papa Gregório IV, né? Então, no século IV, ele vai fazer isso e futuramente, com o passar do tempo, as devoções vão crescendo e no dia 1º de novembro, essa devoção vai ser ampliada e até chegar aos nossos dias de hoje, né? Que nós celebramos sempre Dia de Todos os Santos, pedindo a sua intercessão, louvando a eles e também fazemos a sua honra, a nossa homenagem também a eles nesse dia. Uma coisa interessante que você disse, irmã, é que os santos, eles nos apontam Jesus, né? Você mesma disse que aprendeu a conhecer Jesus a partir dos santos, né? Sim. Então o santo como guia, como seta, né? Como guia e como seta. Veja interessante a catequese do santo, qual é a finalidade deles. Mas quando a igreja celebra a festa de todos os santos, ela escolhe alguns santos ou ela está celebrando todos os santos de fato? Todos os santos de fato, né? Não tem especificamente um santo nesse dia, seja mulher ou homem. Todos os santos, para quê? Para viver a comunhão. Neste dia a igreja se une a todos os anjos e santos do céu para viver a comunhão com o povo que está na terra, né? Por isso que em seguida nós vamos celebrar ali o dia de finados, também lembrando destes homens e mulheres que foram conhecidos, outros não conhecidos, que não subiram aos altares, mas que viveram também essa comunhão com Deus. Então, nesse dia, a igreja quer ressaltar, né, e valorizar todos os santos que, com seu exemplo de vida, com seu testemunho, foram assim traçando um caminho de vivência de fé e abraçando assim concretamente Jesus Cristo crucificado, pobre e fraterno, como nós rezamos todos os dias, esse Deus que se faz homem e ao mesmo tempo que se faz o nosso Salvador. Então a igreja vai assim celebrar esta festa em homenagem a todos os santos e santas de Deus, glorificando também por essa dádiva, esse caminho que eles fizeram durante o período que estava aqui, né, no meio, na terra, e que hoje também nós fazemos este caminho, né, entre nós. Uma coisa interessante que você falou e ia perguntar também é a respeito de a celebração do Dia de Todos os Santos e a celebração do Dia de Finados, ou como mesmo a liturgia diz, dos fiéis defuntos. Elas estão muito próximas, primeiro todos os santos, depois finados. E aqui no Brasil se celebra o Todos os Santos no primeiro, quando não cai no domingo, celebra no domingo. Este ano nós celebramos os dois acontecimentos no mesmo dia, né? Finados e Todos os Santos. Por que essa relação? Porque quando nós olhamos para os finados, né, que são os nossos fiéis defuntos, nós vamos assim perceber e fazer memória do que foi a vida deles, né? Então, fazer memória é recordar os feitos de caridade que cada um exerceu durante o período que estava conosco, que estava na vivência do dia a dia. E quando nós também fazemos memória de todos os santos, nós recordamos aquilo que eles viveram. Então, isso nos faz assim perceber que essa santidade, ela não é somente de quem já está no céu, ou quem já morreu, mas é fazer memória de que nós também possamos traçar o caminho que eles traçaram, né? São assim como para nós testemunhos, exemplos e também motivação para nós buscarmos esse caminho de santidade. E como eu disse antes, né, celebrar esse dia próximo nos faz realmente entrar mais em comunhão. Nós sabemos que o Dia dos Fiéis Defuntos é algo assim muito, para alguns, né, um dia triste, porque faz recordação de um ente querido, mas deve ser, na verdade, um dia em que nós fazemos memória por aquilo que a pessoa fez e recordar assim esses feitos com grande alegria e não com o sentimento de tristeza. Claro que a gente sente, né, a tristeza porque eles já não estão mais conosco, mas é uma grande alegria saber que eles estão junto de Deus, né? Então isso é o que a nossa fé vai realmente nos revelar, né? Nos mostrando que a ressurreição e a alegria desse encontro vai ser pleno quando nós estivermos todos juntos no reino dos céus, junto com o nosso Pai.
Isso me faz lembrar uma coisa que dizem que o mosteiro, um famoso mosteiro de Cluny, na Irlanda, celebra o dia de finado com muita alegria e muita pompa. É o dia que tem mais festa. É a maior festa do convento, o dia de finado, porque recorda o dia do nascimento dos monges para a eternidade. Sim. Passaram dessa vida para a vida melhor. Então é dia de festa. Já pensou? Nós levarmos um bolo e cantar parabéns lá no cemitério? E é interessante que para algumas culturas o dia de finados é celebrado justamente no dia 31, que é o dia do Halloween, que também é dia de festa, dia de as crianças saem pedindo bala, né, fazem festa, porque é uma recordação de que todos os males existem. Porém, com aquela atitude de fazer festa, buscar alegria, esses males serão afastados. Por isso a intercessão dos santos, né, para realmente livrar todos nós de tudo aquilo que nos afasta também de Deus e de seguir o caminho que Deus nos inspira. Agora, por falar em todos os santos, depois em finados, as pessoas que morreram, onde é que entra o purgatório nessa história, né? Porque o purgatório foi muito ensinado, né, na catequese do passado. Como é que entra o purgatório nessa história? O que é mesmo purgatório? Então, para a formação inicial que nós tivemos há muitos anos atrás, o purgatório era um lugar de muito sofrimento, onde tinha fogo, onde tinha lá o diabinho, né, com as varinhas, futucando uma pessoa ou outra. Isso é uma história que veio trazendo há muito tempo atrás, mas para meter medo nas pessoas, né? Nós vemos hoje essa ideia de purgatório não como um lugar de julgamento, né, mas um lugar de espera. Né? Esperar o quê? Para nós termos a alegria de encontrar Deus face a face. Então, entre aspas, a gente pode assim dizer que o purgatório seria essa antessala. É um local de purificação, onde eu, né, ser humano, posso rever todos os meus atos, os meus feitos, positivos e negativos, e me colocar diante de Deus como sou, né, e reconhecendo também a minha pequenez diante dele. Então, é esse local mesmo de espera, né, para que eu me purifique. Então, o purgatório vem nesse sentido de esperar, né, purgar, esperar ali esse momento de conscientização e de encontro com o próprio Deus. Você falou do purgatório muito bonito, irmã. Essa antessala, né? O lugar da preparação. Vou entrar na sala da festa. Então estou na sala de espera. Interessante isso, né? Então o purgatório não é um lugar feio, não é um lugar de sofrimento, é um lugar de espera. Né? E essa espera é uma expectativa. Eu espero, né, com expectativa na sala que eu vou entrar, a sala da felicidade. Veja que alegria. A né? festa maior. A festa maior, né? Interessante. E por falar em todos os santos, irmã, tem razão na sua concepção, tem razão a igreja celebrar os santos? Tem, porque é fazer memória de tudo aquilo que eles representam, né, diante dos próprios fiéis, e essa memória ela é levada em consideração quando eles chegam aos altares, né? Então nós vamos assim imaginar eu pessoa, né, me tornando santa. Para existir esse processo, né, nós passamos ali por várias fases. Essa fase é justamente esse período em que eu vou me converter. Nós vamos lembrar, por exemplo, ali de Santo Agostinho, né? Tantos anos ali na perdição, também era um santo que não tinha, na verdade, né? Se a gente fosse olhar pela história de vida dele, quando a gente começa a estudar, que você olha assim, não, esse aqui jamais deveria ser santo, né? E, no entanto, as orações da sua mãe, a sua intercessão todos os dias, né, o leva a transcorrer um caminho diferente, né? Percorrer algo que é realmente inovador, algo que realmente é um caminho de fé. Então, aí Santo Agostinho vai se tornar santo por aquilo que ele exerce depois, né? Pela vida, pela caridade, pelos estudos, por aquilo que ele faz pela igreja. Então, eu acho que é justo a igreja fazer memória, né? Louvar, celebrar, porque acho que isso nos engrandece, né? Não no sentido de querer ser melhor, maior, mas nos engrandece assim, que é um caminho que todos nós devemos perfazer para estar mais próximos de Deus, né? Então, buscar essa proximidade com Deus, não no sentido de grandeza, mas no sentido de realmente ter poderia assim dizer,
uma proximidade maior, né, com a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que está sempre nos acolhendo como somos, né, como Ele mesmo nos criou, e realmente isso nos faz perceber assim, que é um caminho que nos leva para a salvação. Tá gostando do papo? Você quer ser santo? Quer ser santa? Né? Quer ir para o purgatório? Quer sair do purgatório? Não saia daí. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com o nosso programa Contando o Caso, que hoje nós falamos de todos os santos e vida de santidade. Já já estaremos de volta. Ao visitar o Santuário do Senhor Bom Jesus da Lapa neste ano, você vai encontrar várias novidades. Nós estamos com a ambulância nova, estamos com um novo sistema de monitoramento, garantindo mais segurança aos nossos romeiros. O velário foi organizado também num lugar novo, mais amplo, mais espaçoso, mais confortável. E finalmente, esta gruta de Nossa Senhora da Soledade. O ambiente está climatizado e agora estamos na fase de acabamento no altar de Nossa Senhora. Estes são os nossos sonhos e as nossas necessidades. Com a sua ajuda, romeiro e romeira do Senhor Bom Jesus da Lapa, nós conseguimos realizá-los. Participe da campanha dos romeiros, do Santuário do Senhor Bom Jesus da Lapa e seja mais um elo desta corrente do bem em prol do nosso santuário. Que o próprio Senhor Bom Jesus e a Mãe da Soledade abençoem a você e toda a sua família. Estamos de volta com o nosso programa Contando Casos e o programa Contando Casos de hoje falando a respeito da vida de santidade e também de todos os santos. E a irmã Lucilene está conversando conosco. Como vocês podem perceber, nós temos aqui ao lado as imagens de Nossa Senhora Aparecida e de Santa Luzia. Santa Luzia, uma mártir da igreja, e Nossa Senhora Aparecida, um dos títulos da Mãe de Jesus. Nosso programa está conversando a respeito da vida de santidade. Irmã, para continuar o nosso assunto, você que é responsável pela catequese das crianças e as crianças passam por um processo de ensinamento, de aprendizagem, como falar para elas a respeito da vida de santidade, da veneração aos santos e santas, do purgatório, esses elementos, esses assuntos que nós estamos conversando? Primeiro, Padre Roque, eu acho que é preciso desmistificar as coisas, né? Tirar muitos mitos, muitas histórias que há por trás disso e trazer uma linguagem mais clara, especialmente para as nossas crianças, adolescentes e jovens, para que eles entendam o sentido da santidade como algo não distante, mas algo a ser conquistado, né? Com muito esforço, com muita perseverança. Então, acredito assim que nas catequeses, nas turmas assim de formação, nos encontros onde nós podemos assim participar, é trazer essa imagem, né, da santidade, não algo como somente no altar. Eu tenho que fazer um grande feito para ser considerado santo, até porque não é eu que faço, é Deus que realiza em mim a graça, né? Então, claro que Ele conta comigo e a minha colaboração é essencial, mas Ele escolhe, né? Ele realiza realmente em cada um que Ele quer esse projeto de santidade. Então, nesse período assim, de formação, nós devemos colocar assim, uma linguagem clara para as crianças. Eu sou uma pessoa normal. Deus quer que eu viva a minha santidade, né, no dia a dia, no cotidiano da vida. Né? Seja, o que é que nós fazemos do comum? Nós vamos à escola, nós trabalhamos, né? Nós estamos no meio de tantas pessoas, então viver isso conforme a vontade de Deus. Que vontade é essa que Deus tanto nos pede? Vivendo o amor, o respeito, a dignidade entre as pessoas. Então isso é ser santo. Né? Claro que eu não preciso assim me colocar como algo que seja necessário eu viver cotidianamente, porque as situações da vida são tão diversas, né? E nem sempre a gente vai estar com bom humor, né? Nem sempre a gente vai estar feliz da vida, mas é preciso buscar viver isso. Então, na catequese, acho que essa imagem trazida, né, para as nossas crianças de que eu posso viver a minha santidade na escola, no trabalho, né? Vivendo a honestidade da melhor forma possível, isso vai ajudar a criança a perceber que se o santo hoje está no altar, ele percorreu um caminho. E além disso, a gente não pode esquecer jamais ali do caminho de conversão. Né? É esse caminho que realmente nos faz transgredir para o encontro com Deus.
Então, mostrar para as crianças, né, os santos, o que é que eles fizeram, conhecer a história deles, né? Eles são hoje santos, o santo não é uma pessoa famosa. O santo é uma pessoa que fez algo grandioso para Deus, mas na pessoa dos irmãos, né, no dia a dia, na sua luta diária. Então é essa imagem que nós devemos trazer para as nossas crianças e ajudar as pessoas também a conhecer esse processo de santidade e os grandes santos, né, das nossas devoções. Por incrível que pareça, eu vim conhecer a história de Santo Antônio por causa do meu pai. Há muitos anos na minha casa rezando, celebrando, mas eu não conhecia a história dele. Até que, começando a conhecer, descobri que era um grande amigo de São Francisco. Eu já era franciscana, estudando lá, mas não sabia que era grande amigo de São Francisco e que era um dominicano. Então, isso, se eu tivesse uma catequese, né, mais favorecida para isso, claro que eu já teria conhecido anteriormente, mas é claro que a gente vai crescendo, buscando, e isso vai nos ajudando a conhecer mais um pouquinho da nossa fé. Por falar em questão de imagem, questão de devoção, de santos, nós hoje vivemos assim, num meio religioso de muita expectativa, de muitas ofertas religiosas. Sim. Podemos dizer assim. E tem muitos grupos que criticam a igreja pela veneração aos santos, pela devoção aos santos. Por que a igreja católica venera os santos? Tem devoção para com os santos? Se nós formos olhar, né, esse caminho de santidade que todos os santos percorreram, essa veneração surgiu da necessidade do povo olhar, né, determinado santo e sentir-se meio, posso dizer assim, comparando-se a ele, sentiu algo parecido, próximo. Por exemplo, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Por que muita gente recorre a ela? Pela necessidade de olhar que Nossa Senhora desata todos os nós da vida. Santa Luzia, muita gente recorre a ela por causa da questão da visão, dos olhos, né? Está tudo ligado. Então, as devoções elas vão surgindo a partir disso. Então, quando a gente fala que a igreja celebra determinados santos, é nesse sentido de o santo recorrer, né, interceder a Deus pela causa da pessoa naquele momento. Não deve ficar somente nisso, né? Porque senão a gente vai ficar somente em devoções, né? E a nossa fé, na verdade, ela deve transcender a essas devoções, mas deve ter realmente uma vivência concreta de experiência com Deus, né? De experiência com Jesus Cristo. E assim nós vamos crescendo na fé, nesse caminho também de santidade que o próprio Jesus nos fala, né? Sede santos, como o Pai Celeste é santo. Então, se eu escutar isso, né, tem até uma música que nos diz, né, sede santos de calça jeans, né, os jovens de hoje, né, como é que eu posso viver hoje a santidade na faculdade, né, nos ambientes sociais, né? Eu sou cristã, eu gosto de festa, eu vou à festa, mas lá eu devo também me comportar de acordo com o cristã, né, com a forma de cristã que eu acredito ser, né? Não vou extrapolar, extravasar aquilo que não é realmente do convívio, vamos assim dizer, cristão, que não é cabível, então também eu devo evitar. É o que São Paulo nos diz, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Isso. E por falar em santo, irmã, qual é seu santo de devoção? Qual é o santo que lhe inspira mais? Então, não posso negar que é São Francisco de Assis, né? Então, São Francisco de Assis, conhecendo a história de vida dele, né, quando era adolescente ainda, quando eu era menorzinha, as minhas devoções eram São Cosme e São Damião, né, nas minha casa celebrava muito, Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia, também a minha paróquia era Nossa Senhora das Graças, então nós também celebrávamos assim com grande festividade, então tinha muitos santos. Na minha casa ainda tem reservado um quartinho só para os santos, né, e lá tem todos os santos que eles ganharam, outros que foram dos nossos antepassados, e eles guardam hoje com todo o cuidado, todo o respeito, né? E não tem um só dia que meu pai não acorda e vai lá diante dos santos dele fazer a sua oração. Então, eu acredito que nesse caminho, né, nesse processo, eu fui também conhecendo a vida dos santos. E surgiu o interesse de conhecer, de ler, de estudar, né, por que ele se tornou santo, como foi a vida dele. E aí me identifiquei com São Francisco de Assis, que hoje assim, me inspira, né, pelo exemplo de vida que ele nos deixou. Viver radicalmente a pobreza, né, no sentido de se doar inteiramente a Jesus Cristo, perceber também toda a criatura, né, o sol, a água, o ar como irmãos,
irmão, como irmã, né? O outro, né? Aquele mais pobre, então eu vou também me ofertar, doar a minha vida em favor do pobre. Então São Francisco, ele me inspira nesse sentido. E eu conheci especificamente quando surgiu a possibilidade de fazer uma dramatização, uma peça teatral sobre a vida de São Francisco de Assis. O nome da peça era Paz e Bem. Então nós fomos estudando cada passo da vida de São Francisco, como que ele chegou, porque também ele era um jovem que vivia nas festas, nas baladas, né, por aí, fazendo festa, e o pai desejava para ele ser um grande cavalheiro naquele tempo. Isso era, a família dele era uma família nobre, mas não era rica. Então São Francisco precisaria, Francisco, que na época ainda era chamado de João, pelo nome de batismo era João, então ele foi optando, na verdade, por algo diferente. Fez a experiência lá de ser cavalheiro, não deu certo, voltou para casa, o pai não entendeu, né? E aí ele vai viver esse processo de penumbra, que é a noite da escuridão, para se tornar realmente um servo de Deus, até abandonar tudo, sua riqueza, reconhecendo que o único Pai do céu a que ele deve realmente a obediência é Deus e não a outro. Então, assim, São Francisco vai fazer esse processo de entrega de vida na pobreza e na dedicação aos irmãos e irmãs. Então, isso que me fez, assim, basicamente buscar conhecer mais e me tornar hoje uma franciscana da Santíssima Trindade, né? Porque conheci a história de São Francisco de Assis, os seus ideais, e aquilo me cativou. Por falar em São Francisco de Assis, que é um dos santos mais conhecidos do mundo, como é mesmo que se dá o processo de canonização de um santo? Então, primeiro o estudo da vida, né, da pessoa, do santo, do homem e da mulher, conhecendo toda a história de vida dela. Depois, como foi esse processo de conversão, né? Como se deu esse processo, e depois o que é que ele fez, né? Quais foram realmente os seus feitos. E aí começa, né, as pessoas considerarem, e se você for olhar, começa mais com o povo, né? Venerando já, nem é santo ainda pela igreja, determinado pela igreja, mas as pessoas começam suas devoções, né? Começam a fazer pedidos, e aí vai surgindo os milagres, né? E comprovado este milagre, a igreja vai beatificá-lo. E a partir depois de algum tempo de estudos, de verificação, né, de comprovação desses milagres, aí então o Papa vai canonizar, a igreja vai dizer, este é o santo da igreja. E agora o dia, né, que a gente vai celebrar esse santo, a gente normalmente percebe que na igreja só tem 2 dias que nós celebramos o nascimento de 2 santos. Do santo São João Batista, que é no dia da natividade dele, dia 24 de junho, e depois a natividade de Nossa Senhora. Tirando isso, todos os dias em que nós celebramos a vida, o dia do santo, nós celebramos o dia da morte dele e não o dia da vida. Então, neste dia, o dia que ele morreu, então a igreja determina como dia também daquele santo. Irmã, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Estamos aí. O nosso programa Contando Casos fica por aqui, né? A gente vai te convidar mais uma vez, né? Outras vezes, para que você possa falar para esse povão de Deus, né? Sobre santidade e outros assuntos. Viu? Certo. Então, os nossos agradecimentos. De nada, estamos aí para isso. Precisando, pode contar com a minha ajuda. E assim, enquanto você falava, me recordava também de tantos santos que estão aí cuidando das pessoas doentes, né? Me fez lembrar de uma senhora que cuida com tanto carinho há muitos anos de uma pessoa acamada. Para que exemplo de vida maior, né, de santidade do que essa? Doar a própria vida em favor do outro. Né? Então, são exemplos de grandes santos que temos hoje em nossa história e que às vezes a gente só reconhece os que estão nos altares. Né? Então, nesse dia também que nós celebramos, na verdade, né, o dia de todos os santos, nós vamos pedir a intercessão dele para que rogue por nós, né, junto a Jesus Cristo, para que possamos também fazer a nossa caminhada, a nossa missão aqui nesta terra. Pois é, o programa Contando Casos fica por aqui. Nós nos encontramos amanhã, às 3 horas da tarde, na novena perpétua, diretamente do Santuário do Bom Jesus. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Tchau.